Saudações a todos os telespectadores e sejam bem-vindos ao jornal PKP Moçambique, referente ao mês de setembro do ano em curso 2025. Eu sou Duazi Ferrão, discípulo do profeta Kaku Filipe. Para já, vamos conhecer os manchetes que farão parte do presente jornal PKP. Após o profeta Kaku Filipe dar mandato aos apóstolos Pedro Aleixo, Pascal Viche e Yannick Aka, vários outros apóstolos e pregadores realizaram cultos especiais em Moçambique e no mundo. Cultos de curas e milagres foram realizados em Moçambique pelo apóstolo Pedro Aleixo, concretamente na província de Tete, e em Gana pelo apóstolo Yannick Aka. Um novo capítulo foi acrescentado ao livro do profeta Kaku Filipe no dia 14 de setembro do ano em curso 2025. Estes e outros são os assuntos que poderão acompanhar no presente jornal. Dissemos na abertura deste jornal que após o profeta Kaku Filipe dar mandato aos apóstolos Pedro Aleixo, Pascal Viche e Yannick Aka, vários outros apóstolos e pregadores realizaram cultos especiais em Moçambique e no mundo. Vamos acompanhar esta informação com a repórter Isabel Patrick. Depois dos serviços de cura e milagres realizados pelo profeta Kaku Filipe terem alcançado sucesso na África do Sul em março e no Zimbábue em abril de 2025, que está lá, quando eu queria orar por ela, me disseram que ela não poderia se sentar. Ela não podia sentar. Eu sei que Deus vai lhe conceder a cura. Deus já lhe concedeu a cura. E agora, se ela quiser, pode simplesmente levantar-se e vir dar o seu testemunho. Serviço de cura do profeta Kaku Filipe, em Zimbábue, em abril de 2025. Eram momentos excepcionais. O poder de Deus se manifestou de maneira excepcional. Os momentos de alegria e de graça. Os cegos voltaram a ver. Os paralíticos voltaram a andar novamente. As doenças consideradas incuráveis pela medicina foram curadas. Todo tipo de doenças desapareceram e as almas perdidas encontraram uma fé viva. É uma realidade indiscutível. Isso se realizou através da poderosa oração do profeta Kaku Filipe, o escravo do Senhor Jesus Cristo. Se você, ou alguém próximo a você, amigos, pais, vizinhos, sofrem de qualquer enfermidade, aspiram pela cura, pela libertação, por uma fé viva ou salvação, o que Deus fez no Zimbábue também pode fazer por você. O mesmo poder, a mesma graça, pode te tocar agora mesmo. Descubra a manifestação de Deus dos milagres e veja como ele confirma o ministério do profeta Kaku Filipe. Uma mulher idosa, debilitada e incapaz de se mover sozinha, foi trazida ao auditório. Mas ao receber a oração do profeta, algo inacreditável aconteceu. Ela se levantou e andou, como se nunca tivesse estado. Antes de seguir para outro destino, líderes religiosos influenciaram as autoridades do Gabão a negarem-lhe o visto. Com esse impedimento, mediante as revelações concedidas por Deus aos apóstolos Pedro Aleixo, Yannick Aka e Pascal Viche, coube a eles, em lugar do profeta, realizar serviços de cura em todas as regiões da terra. Foi a partir da saída de Kaku 169 que se inauguraram os serviços de cura e os cultos especiais com ato transmitido pelo profeta por meio da oração da imposição de mãos. Esta manhã, vou prosseguir com a consagração dos 3 apóstolos que envio em missão ao Zimbábue. Apóstolo Pedro Aleixo, apóstolo Yannick Aka e apóstolo Pascal Viche. Simplesmente os consagrarei
Orarei por eles aqui na varanda da minha casa, no exato lugar onde o anjo caminhou no dia 28 de fevereiro de 2024. Então, eu estava aqui e o anjo veio por aqui. O anjo veio por aqui. O anjo veio por aqui. Assim, pode mover-se um pouco para esse lado. O anjo veio assim e passou por aqui. Vocês veem? O anjo passou aqui. Então eu estava parado aí, onde está o apóstolo Vichy, e o anjo passou aqui. Ele passou por aqui. Então, esta é uma das grandes maravilhas da minha vida, depois do 24 de abril de 1993, e é em memória disso que decidi consagrá-los aqui. Apóstolo Pedro, virás aqui. Irmão Vichy, fique aí. Ajoelha-se. Em virtude da graça que recebi do anjo em 24 de abril de 1993, consagro-vos. Em virtude da graça que recebi em 24 de abril de 1993, eu oro para esta graça também possa repousar sobre ti. Em virtude da graça que recebi em 24 de abril de 1993, peço que esta graça repousa também sobre ti e que onde quer que esteja, também possa realizar milagres e curas. Isto é simplesmente o que é a consagração, sem cerimônia, sem piano, sem coro, nada mais. Sem óleo de unção e nada mais. O dom de cura que Deus deu-me, posso transferi-lo para quem desejar. Manifestados os dons de cura e recebido o mandato, os serviços ganharam um novo horizonte e crescente demanda em vários países. Em Tete, Moçambique, o apóstolo Pedro Aleixo realizou um culto de cura em que numerosas pessoas foram curadas. Já no Ghana, com o apóstolo Yannick Aka, o poder de Deus também se fez presente e muitos enfermos foram alcançados pela graça divina. Bleeding stopped, while she had been bleeding for 7 years, despite medical care. Elle est sortie de l'hôpital et se porte très bien. She was discharged from the hospital and is doing very well. Nous avons reçu de merveilleuses vidéos d'elle en train de faire la cuisine. We have received wonderful videos of her cooking. Je m'appelle Inès Ouachave. My name is Inès Ouachave. Je viens du Mozambique. J'étais gravement malade depuis très longtemps. I come from Mozambique. I had been seriously ill for a very long time. Et j'ai passé 7 ans avec des saignements. L'hôpital n'a pas trouvé de solution. And I spent 7 years bleeding. The hospital couldn't find a solution. En plus du cancer de l'utérus, j'avais des problèmes rénaux. Ils ont dit que mes 2 reins ne fonctionnaient plus. In addition to uterine cancer, I had kidney problems. They said that both my kidneys had stopped working. Et l'urine sortait sans que je le sache. And urine was coming out without me knowing. Puis un jour, j'ai entendu dire qu'un prophète appelé Kaku Philippe était venu au Zimbabwe et qu'il avait accompli de nombreux miracles et guéri toutes sortes de maladies. Then one day, I heard that a prophet named Kaku Philip had come to Zimbabwe and that he had performed many miracles and healed all kinds of diseases. Et quand j'ai entendu dire que ses disciples venaient ici au Zimbabwe, j'ai décidé de venir avec mon fils. And when I heard that his disciples were coming here to Zimbabwe, I decided to come with my son. Quand nous sommes arrivés ici au service de guérison de Gweru, l'hémorragie a éclaté et je n'ai même pas vu comment je suis arrivé à l'hôpital. When we arrived here at the healing service in Gweru, the bleeding started, and I didn't even see how I got to the hospital. Dieu merci. Là-bas à l'hôpital, l'apôtre Yannick m'a parlé par téléphone. Thank God, there at the hospital, Apostle Yannick spoke to me on the phone. Il a prié pour moi et, à l'instant, l'hémorragie s'est arrêtée. He prayed for me, and in that instant, the bleeding stopped. Les médecins étaient étonnés. The doctors were astonished. Je me sens comme une nouvelle personne. I feel like a new person. Je suis une chrétienne évangélique, et je remercie Dieu de nous avoir envoyé un prophète, le prophète Kaku Philippe. I am an evangelical Christian, and I thank God for sending us a prophet, Prophet Kaku Philip. Celui qu'il a envoyé, c'est vraiment Dieu.
C'est pourquoi j'ai survécu à ces 7 années d'hémorragie. It was truly God who sent him. That is why I survived those 7 years of bleeding. La façon dont elle s'est terminée, cela ressemble à cette histoire que j'ai toujours lue dans la Bible. The way it ended is like the story I always read in the Bible. La femme à la perte de sang. The woman losing blood. Amen. De igual modo, em diferentes nações como Angola, Zimbábue, Costa do Marfim, Moçambique e outros, ocorreram cultos especiais nos quais pregadores, dirigentes e apóstolos discípulos do profeta Caco Filipe realizaram grandes milagres, resultando em muitas curas e libertações. Atualmente, os serviços de cura e os cultos especiais têm se expandido de maneira flexível e vários discípulos do profeta Caco Filipe trabalham ininterruptamente em diversas partes do mundo para que a graça de cura e de libertação voltada à salvação das almas alcance todos os habitantes da terra. Graças a Deus, a todos nós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a glória que estava comigo. Amém, amém. Oh, glória ao Senhor. Par exemple, à ce métier-là, une femme de 48 ans, essoufflée et très malade, qui avait du mal à marcher, est venue dans la ligne de prière et puis de manière décente. Dans une longue jupe qui recouvre cette ville. Et le lendemain matin, après sa guérison, elle s'est vêtue d'une robe qui recouvre à peine son genou. Elle sautait comme une jeune fille de 20 ans. Et montrant les habits qu'elle a pu laver, etc. Ceci n'est pas le but d'un don de guérison. Dieu ne guérit pas. Avec toute la grâce que tu m'as accordée dans ce message, Seigneur, comme tu as fait à notre Seigneur, un appel à tous les prédicateurs, nos amis tous spéciaux de prier pour les malades. C'est pourquoi, Seigneur, sur cette parole, Seigneur, je prie afin que ta grâce de guérison, de délivrance soit accordée à cette table pour la seule gloire de ton nom. Et que la force qui soit accordée de ta part, Seigneur, que tout ce qui est maladie dans son corps et dans sa vie soit ôté à l'instant. Seigneur de Christ, accorde la grâce de guérison, de délivrance pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen.
toute la grâce que tu m'as accordée. J'ai prié pour notre frère. Fica assim para trás a reportagem da irmã Isabel Patrick. Para já vamos ao assunto sobre culto de curas e milagres que foram realizados em Moçambique pelo apóstolo Pedro Aleixo e em Gana pelo apóstolo Yannick Aka. Reportagem do irmão Dionel Bicherre. Acompanhe. No mês de setembro de 2025, após os apóstolos terem recebido o mandato do profeta Kaku Filipe, o apóstolo moçambicano Pedro Aleixo e o apóstolo Costa Marfinese Yannick Aka cumpriram uma missão de serviços de cura. Em Moçambique, na província de Tete, nos dias 6 e 7, o apóstolo Pedro Aleixo, juntamente com a sua equipe, esteve presente no salão diante de uma audiência considerável, entre a qual se encontrava doentes de todos os tipos. Pela oração do apóstolo Pedro, as enfermidades abandonaram os corpos e houve libertação. Paralíticos andaram, diversas doenças foram expulsas, aqueles que entraram apoiando por muleta saíram sem delas precisar. O poder de Deus manifestou-se e grande alegria tomou conta da audiência. Todos estar no espírito de oração. Eu agora estou a dar seguinte. Há muito tempo eu estava com a muleta e agora já deixou. Eu tenho tanto para ver comigo. Agora me está andando. Apóstolo Pedro, venha aqui. Pascalvite, você fica aí. Se ajoelha. Em virtude da graça que recebi do anjo em 24 de abril de 1993, eu te consagro e eu te dou o dom da cura que recebi de Deus. Que este dom repouse sobre você, em todos os lugares que você estará, e que a graça de Deus esteja com você, para cumprir milagres e curas. Amém. No mesmo período em Gana, o apóstolo Yannick Aka também realizou serviços de cura através do poder de Deus. Em meio a uma multidão sofrida, ali os enfermos foram curados. E houve regozijo, pessoas que não andavam passaram a andar, outras portadoras de doenças graves múltiplas deram testemunho de que já não as tinham. Step by step. She didn't see anything. Now, this one can see. So close this one and I'll ask you something. Why you hear them? What color am I wearing? What color? Exaltando a graça de Deus, jamais antes vista em lugar algum. Os serviços de cura realizados pelos apóstolos tiveram êxito sobre a graça de Deus. Onde quer que estiver em oração pelos enfermos, sempre acompanhados de exortações ao abandono do pecado e da demonstração do verdadeiro caminho para a salvação. Oh, she's working here. Ici elle marche. Glory to God. God to Amen. Lord Jesus Christ, in virtue of the grace that you brought into this message, I pray that you prepare for this assurance. Thank you, Lord Jesus Christ, for your healing. For you, Satan, for any other sickness behind which you are standing, you are hiding in your life. I command you to live right now. Lord Jesus Christ, make a walk. You just stand out and walk.
That's our faith. Amen. Amen. Another one. Amen. One day, that you brought her healing and that she made you well again. Lord Jesus Christ, for any suffering that she has, any problem that she has in her life, that you may grant her to walk, be able to have her life restored and health restored, and that your grace be coming to her. Amen. I had a fracture, broken leg from years up to now. My brothers spend a lot of money. Even they are here, my brothers, they can testify. I was under surgery on the same leg 4 times. I couldn't walk. The day before yesterday, when we were coming, those who saw me, they saw me. I couldn't get down the stairs. Okay, now steps. But this morning I get down the stairs without crack. These are the cracks. Okay, now so optimism steps. Prayer just said, what is the end down? And the what is not Abraham. Je suis pas digne, je suis impur devant toi, je ne mérite pas ta grâce. Mais lorsque je suis arrivé, pardonne tous mes péchés, puis guéris-moi. But yesterday when we came here for the prayer, before the apostle would pray for me, they said that we have to pray. So I was praying, oh Lord, I'm not worthy. I come here for my healing. I pray, I ask mercy on me. And now Apostle Yannick, ever go pay amount there. Okay, say, Obiara Bompaye, not on step on the factor, into Abura by Bonocoso, Name Stress and Yankopon, you debullion in itself fata, Nasu, Humemobo. Before the apostle came to pray for me, I felt power in my leg. Amen. Answer the apostle about Ebon by Mamma. Tout le monde quand est au même. Hier je voulais donner mon témoignage, mais j'ai dit je vais attendre aujourd'hui pour voir si je peux marcher sans béquille. Yesterday I wanted to give my testimony, but I said I will wait to see if I can walk without crutches. And now, nanga me pese me be ma atansidi. Na so na me se da bi pa me so we hwe. Say bia metimi ananti bra bi crutches e ga wa na. Mais où les quitter pour venir ici? La distance est loin, mais j'ai marché de là-bas ici sans béquille. But the place where we left to come here is far distance. But I walk from there to here without crutches. Na baby ayati ayeli ba no emutuba. Na so me nanti free honum emfa onpa ya ewa. Me nanti free honum bra me crutches e ga ho. Avec des années, c'est aujourd'hui je marche. Me voici je marche. Here me, I'm walking. And so see, and me nanti, bra what is egg.
Estamos a chegar ao ponto final do presente jornal, mas antes vamos ao encontro da irmã Carla Domingos com a informação: um novo capítulo foi acrescentado ao livro do profeta Caco Filipe no dia 14 de setembro de 2025. Sim, trata-se de Caco, capítulo 172. Desenvolvimento desta informação com a repórter Carla Domingos. No dia 14 de setembro de 2025, a humanidade recebeu um novo marco na história da salvação, o capítulo 172 do livro do profeta Caco Filipe, a mensagem viva de Deus para os nossos dias. Este novo capítulo introduz uma experiência inédita de disposição espiritual para a manifestação dos dons espirituais e dá início a um reavivamento profundo, no qual todos os crentes são chamados à consagração verdadeira e a uma transformação radical de vida. Mais do que uma simples exortação, o capítulo 172 apresenta um caminho claro e exige para a recepção dos dons e do Espírito Santo. Através dele, o Espírito de Deus chama ministros e fiéis a uma entrega total, onde fé viva, sacrifício pessoal e renúncia aos hábitos carnais, inclusive alimentares, são indispensáveis para abrir as portas do sobrenatural. O profeta afirma que o êxito na propiciação dos dons e na descida do Espírito Santo exige esforço, separação e zelo espiritual, sem os quais o reavivamento não poderá se manifestar em sua plenitude. É através desta obediência que o povo de Deus poderá viver maravilhas jamais vistas, conquistado vitórias em curas, libertações e milagres extraordinários, como nos tempos bíblicos. Com base nas instruções reveladas, este novo capítulo aponta para a criação de uma atmosfera espiritual poderosa, capaz de abrir a glória e os poderes de Deus sobre a terra. Um chamado urgente ecoa para os filhos de Deus inclinar-se, santificar-se, consagrar-se e receber. Você que sofre com uma doença que a medicina já não consegue curar, e você que crê que Deus é poderoso para restaurar a sua saúde, este convite é para si. Seja HIV, hepatite, gonorreia, cegueira, epilepsia, paralisia, qualquer que seja a sua aflição, a sua fé pode mudar a sua história. Nos dias 1 e 2 de outubro, em Maputo, no bairro de Benfica, e nos dias 4 e 5 de outubro, na Matola, em Tsalala, acontecerá um grande culto de cura e libertação. Não venha sozinho, convide o seu familiar, o seu vizinho, o seu amigo. Todos são bem-vindos. A entrada é totalmente gratuita. Estamos à sua espera. Desta feita, chegamos ao ponto final do presente jornal PKP, referente ao mês de setembro do ano em curso 2025. Vamos recordar os manchetes que marcaram o presente jornal. Após o profeta Caco Filipe dar mandato aos apóstolos Pedro Aleixo, Pascal Viz e Yannick Aká, vários outros apóstolos e pregadores realizaram cultos especiais em Moçambique e no mundo. Cultos de curas e milagres foram realizados em Moçambique pelo apóstolo Pedro Aleixo e em Gana pelo apóstolo Yannick Aká. Um novo capítulo foi acrescentado ao livro do profeta Caco Filipe no dia 14 de setembro de 2025. Estes são os assuntos que tratamos no presente jornal. Até aqui, fique bem. Até a próxima.